Olá, eu sou o Matheus Santos Nascimento e esse é o meu trabalho de matemática discreta. Primeiro, análise do algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo é usado para descobrir o caminho mínimo em um grafo, partindo de um nó de origem até um outro, a partir de um nó de origem até um outro nó qualquer. Primeiro ele lê o grafo, né, os nós, as arestas e o custo de cada aresta e, enfim, o nó de origem. Agora as variáveis, né, o S maiúsculo são os nós visitados, o R são os nós não visitados, que, portanto, os visitados começam sem nada e o R começa com todos os nós. E aí a distância de todos os nós é definida para I, é predefinida para infinito, para que ela possa ser atualizada. Toda distância que for inserida vai ser menor do que essa, né, infinito. Então ela vai ser atualizada quando o código, quando o algoritmo rodar. E a distância do nó de origem é zero e o seu predecessor também é zero, né? Porque é o nó de origem, então ele é o ponto de partida, não tem nada antes dele. Então aqui esse loop ele vai rodar por n vezes. Por quê? N vezes. Porque até enquanto a quantidade de nós visitados for menor que a quantidade de nós, faça. Aí vai fazer isso aqui, né? Então, n vezes. Aí essa primeira linha do loop, seja aí tal que distância mínima, ele vai percorrer o grafo procurando um nó que tenha uma distância menor do que tenha a menor distância, né? Ele vai percorrer um grafo para definir I como o nó com a menor distância, ou seja, já vai passar pelo grafo inteiro, todos os nós. Então tem um custo de n, né? E aqui vai colocar o I nos nós visitados, o R nos nós, vai tirar ele dos nós não visitados, e aqui vai ser um outro loop que vai comparar, vai pegar o I e comparar com, ele vai passar pelas arestas, vai comparar com os vizinhos de I e ver se a distância de J, a distância que está definida, né, para aquele nó, é menor do que a distância passando por I mais o custo da aresta IJ. E se isso aqui for menor que isso aqui, aí ele vai definir isso aqui, a distância de J vai ser agora essa. E o predecessor e o caminho mais curto de J vai agora passar por I. Portanto, isso aqui acontece, é o número de arestas, né? Então vai acontecer A vezes. Que é a quantidade de arestas. Assim, não vai acontecer no máximo 2 vezes. E isso aqui vai ser para cada, isso vai acontecer um total de A vezes, né? Porque ele vai comparar cada aresta no final, assim, no geral, porque ele não vai comparar assim n a vezes, porque ele não compara todas as arestas, né, a cada ciclo. Só compara as arestas do nó I. A complexidade desse algoritmo, então, seria n vezes n, n ao quadrado, né, sendo n o número de nós. Assim, também seria mais A, né, o número de arestas, mas esse número de arestas aqui, quando você for se entendendo ao infinito, né, com números muito grandes, esse número de arestas fica muito menor do que a complexidade de n
ao quadrado, então não se considera, mas poderia, mas assim, né? Isso aqui também, esse loop aqui vai ser executado um total de A vezes, né? Sendo A o número de arestas. Não vai ser N vezes A vezes, porque isso aqui passa para cada aresta do nó que está sendo o nó da iteração. É para cada aresta do nó da iteração. Então, no final, vai ser só o total de arestas. Não vai ser o total de arestas vezes o total de nós. Agora, um teste de mesa. Para esse grafo aqui, simples, conexo. Primeiro, né, começa com aqui, nenhum nó foi visitado. E todos os nós não foram visitados. Ou seja, a menor distância, só tem a menor distância de 0. E o nó anterior nenhum. Aí, agora passa pelo primeiro nó, né? Porque ele é a menor distância, 0, né? Aí passa pelo primeiro nó, aí avalia essa aresta e essa aqui. Aí a aresta, aí qual que vai ser a distância de, qual que é essa distância aqui? É 4. Aí coloca lá, menor distância 4. E qual que é a distância? Quais são os nossos vizinhos de 1? 3 e 4. Qual o tamanho? Qual o custo da aresta? Até 3 é 4. Então, e o antecessor vai ser 1. E até o 6 é 6. Então, e o antecessor também vai ser 1. Agora para o segundo nó visitado. Agora visitar o segundo nó. Vai ser o 3, porque ele tem a menor distância. Então, aí avalia. Qual que é... Aí vê, né? Sim, tá. 1 já foi. Esse nó já foi visitado. Avaliei o 6. O 6, ele... tem a mesma distância até 1, então não faz diferença, não muda. Só se for menor, que mudaria, mas não é. Então, o 5... Bem, a distância de 5 era infinito. Então, agora vai ser 4 mais 7. 11, né? Que vai ser aqui o... Então, aí bota lá aqui, ó. O ano anterior de 5 vai ser 3. E o custo vai ser 11. E o 4, que aqui vai ser 4 mais 2. E o nó também... Então, o custo vai ser 6. E o nó anterior dele vai ser... Do 4 vai ser 3, né, que vai ser o caminho e que foi percorrido até lá. O 4 vai ser o 3 e o 3 é 1. Agora o visito 4, né, porque o nó aqui de... Na verdade, tanto o 4 quanto o 6 tem a mesma distância. Então é arbitrário. Aí foi o 4, por exemplo. Agora o 4. Aí avalia. O 3 já foi, né? O 3 já foi visitado. E o 5. O 5, ele também ele não foi visitado ainda, mas ele tem um caminho aqui, que é 4 mais 7. Aí, para fazer o custo de 4 até 5 faz 4, aí vai pegar esse valor aqui, mais esse, né, que é a aresta de 4. É o valor para chegar até 4, a distância do nó de origem até 4, mais essa aresta, ou seja, vai ser 4 mais 2 mais 6, que vai dar 12, que é maior do que a atual distância de 5, que é 11. Então não muda. Então não vai atualizar nada nessa tabela aqui. Continua a mesma coisa. Agora, aí o nó seguinte é o 6, que tem a mesma distância de 4. Aí vai ver, o 3, ele também já foi visitado por um caminho mais rápido. 4 daria 8, então não, o caminho que já foi visitado é melhor. A distância do 1, né, é 6.
Aqui, quer dizer, é 0, porque é o nó de origem, então também não atualiza. Só que o 2 não foi considerado ainda. Então essa aresta aqui é a melhor que tem. Menor que infinito. Então atualiza aqui. Aí pega o valor, a distância até 6. Essa distância aqui até 6, para chegar em 6. Mais a distância da aresta 6 até da aresta 6, 2, né? Então aí vai definir o antecessor do 2 como 6. E aqui é o último nó, é o 5. Como... Sim, aqui é o nó 5. Porque ele é o último nó para ser visitado que... porque esse nó precisa ser visitado para chegar no 7. Né? Porque é a única conexão aqui. Então vai ser o valor para chegar em 5, que é 11, mais 2, que é o valor dessa aresta aqui, né? Agora, o nó 2 e 7, eles foram avaliados, só que quando ele chega no... Eles foram avaliados, só que eles não têm nenhuma aresta. Que eles não têm nenhum caminho possível menor do que o que já foi considerado. Então, quando passa... Depois do 5, foi para, por exemplo... Depois do 5, que é 11, foi pro 2, que tem valor 12. Só que aí considerou 6 mais 6, 12. Mais 9, 21. 21 é menor do que o valor já do 5? Não, né? É 11. E o valor de 6, 12. Aí seria pior ainda, né? 6 mais 6, 12. Aí voltar aqui para o 6, 18. O valor para voltar para 6 é menor do que para ir para 6? Não faz nem sentido, né? Como que daqui para cá demora mais tempo do que daqui para cá e de volta para lá, sabe? Então o último nó é esse. O último nó que altera a tabela é o 2, é o 5, perdão. Então os outros dois eles não mudam em nada, as arestas dele.